Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa pastoral se baseia numa boa dogmática, porque somente uma boa árvore com raízes sãs produz também bons frutos. O autor dessas palavras, Padre Leonardo, é ninguém menos que Dom Gerhard Cardeal Müller, o bispo que impôs as mãos sobre a sua cabeça e que lhe transmitiu o sacerdócio católico. Uma boa pastoral se baseia numa boa dogmática. Nessa crise imensa que a Igreja atravessa em nossos tempos, não há dúvidas de que a pastoral mais que se distanciou. A pastoral, na verdade, rompeu com a dogmática, isto é, com a doutrina, a ponto de que hoje nada mais parece proibido, nada mais parece contrário à lei de Deus. Parece que tudo está permitido, porque muitos membros da hierarquia pretendem fazer da Igreja de Nosso Senhor uma religião qualquer, entre outras tantas, sob o pretexto de agradar a todos, acolher a todos e se reconciliar com o mundo. Portanto, hoje não sobrou pedra sobre pedra da teologia católica, Padre Leonardo. Hoje sobrou apenas esse pastoralismo que se opõe à revelação e, inclusive, à lei natural. Hoje sobrou apenas esse pastoralismo que renuncia à revelação e que despreza a lei natural, sob o pretexto de agradar a todos, acolher a todos e reconciliar a Igreja com o mundo. Nós podemos pensar, Padre Leonardo, que nós estamos isentos do pastoralismo, porque nós guardamos a fé católica e por isso mesmo não faremos nada contrário à revelação. Porém, não sejamos tão ingênuos, pois está escrito: quem pensa estar de pé, veja que não caia. Afinal de contas, Padre Leonardo, nós todos saímos do seminário convencidos de que seremos bons padres, de que faremos um trabalho bem feito e, quem sabe, de que faremos mais e melhor do que os nossos confrades com mais anos de sacerdócio. No entanto, logo vêm as primeiras decepções, as primeiras frustrações. O Senhor logo terá as suas, elas não tardarão. Cada um de nós teve as próprias. Dentro em breve, esse ar de consolação que circunda os seus primeiros dias de sacerdócio dará lugar às primeiras decepções, às primeiras frustrações. Dentro em breve, Padre Leonardo, alguém dirá que o Senhor foi duro demais, que o Senhor foi intransigente, que o Senhor não soube acolher, ou então que o Senhor foi exigente demais, que não soube ter paciência e assim por diante. Essas primeiras decepções, essas primeiras frustrações, quando um fiel se afasta ou quando um fiel desiste, essas primeiras decepções marcam o sacerdócio de um jovem padre, porque ele se sente culpado pelo escândalo do próximo, pelo afastamento, pela desistência do próximo. Enfim,
um jovem padre pode muito bem se questionar: mas será que eu errei? Mas será que eu exagerei? Mas será que eu fui duro demais? Mas será que um outro padre no meu lugar teria feito diferente? Então veja, Padre Leonardo, aqui entra o risco de nós mesmos cedermos os nossos princípios em coisas menores, com medo de perder almas. E assim, de repente, nós nos vemos praticando uma pastoral que nós não tínhamos sequer imaginado no tempo do nosso seminário. E quem de nós, Padre Leonardo, quem de nós não sofreu com essa tentação? É certo, Padre Leonardo, que um dos princípios mais fundamentais do seu sacerdócio deve ser aquela máxima atribuída ao quarto superior da Companhia de Jesus, o Padre Cláudio Acquaviva, a saber, firmiter in re, suaviter in modo, que significa ser firme em nosso objetivo, mas suave na maneira de executá-lo. Na verdade, reverendo padre, as dificuldades do ministério não devem ser um impedimento para que o Senhor seja firme em suas convicções, porque dificuldades sempre houve. E isso desde o tempo de nosso Senhor, pois Ele mesmo disse aos apóstolos: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Não nos esqueçamos que quando os primeiros religiosos chegaram nessas terras, o cenário que eles encontraram era muito pior. Aqueles missionários não tiveram que corrigir detalhes de modéstia, eles tiveram que vestir os silvícolas e retirá-los de pecados gravíssimos. Então esteja convencido de que as dificuldades não são um impedimento para o exercício da firmeza. Mas essa firmeza deve estar unida a uma grande prudência, a uma grande paciência, a uma grande suavidade, o que não é uma obra de um só dia. No tempo de São João Bosco, havia um pedagogo na Itália, o padre Rafael Lambruschini, que apesar de seus talentos como educador, tinha enveredado para o liberalismo. Para o padre Lambruschini, a nossa santa religião católica precisava ser reformada, porque seria uma religião baseada em práticas meramente externas, imposta aos homens como um dever, sob a ameaça da condenação de quem não a aceita. Então, para o padre Lambruschini, o catolicismo precisava ser reformado, porque nele não havia nem liberdade, nem amor. Ora, é por isso que a obra de São João Bosco é a melhor resposta da providência às acusações do liberal Lambruschini. Porque Dom Bosco mostrou, pelo próprio exemplo, que quando a fé católica é bem vivida, quando existe um desejo sincero de santidade, o centro da nossa religião é o amor. O centro da nossa religião é a caridade, e não o temor da condenação. Isso quer dizer, então, Padre Leonardo, que todo sacerdote se encontra diante de um dilema: ou ser como Lambruschini, que em poucos anos abandonou o sacerdócio, ou ser como Dom Bosco,
que ao final foi santo. Em outras palavras, ou o padre abandona a dogmática, ou ele afrouxa suas convicções, sob o pretexto de não ofender a sensibilidade dos homens, ou ele se torna santo, para que a sua santidade dê sentido, dê razão à sua firmeza. Afinal de contas, não há nada mais exigente do que a santidade. Porque Deus não quer o nosso coração pela metade. Ele quer o nosso coração por inteiro. Portanto, reverendo Padre, faça da santidade sacerdotal a sua pastoral, para que o Senhor permaneça firme em suas convicções. É a santidade que dá sentido, que dá razão à firmeza dos nossos princípios, das nossas convicções. Porque a santidade é exigente. Deus não quer o nosso coração pela metade. Ele quer o nosso coração por inteiro. Então é preciso usar de firmeza. Mas essa firmeza deve estar unida a uma grande prudência, a uma grande paciência, a uma grande suavidade, o que não é obra de um só dia. Nesse sentido, Padre Leonardo, permanecer firme em seus princípios, em suas convicções, é um ato de caridade para com as almas que lhe forem confiadas. Porque quanto maior a segurança interior que um sacerdote transmite, quanto maior a consistência do seu ministério, do seu apostolado, maior confiança isso despertará nas ovelhas do rebanho. Então, se a sua vida for um espelho das virtudes do coração de Jesus, se os fiéis enxergarem na sua vida a caridade do coração de Jesus, certamente a firmeza nos princípios não afastará, não decepcionará, não escandalizará as almas. Porque a santidade, ainda que seja exigente, é sempre objeto da nossa admiração. Mas aqui entramos numa questão fundamental, reverendo Padre. Por acaso, a teologia que o senhor aprendeu no seminário é capaz de conduzi-lo à santidade? Ou o senhor precisa aprender a ser santo apesar da formação que recebeu durante 6 anos? Por acaso a teologia que o senhor aprendeu no seminário, a teologia de Santo Tomás, é uma árvore de raízes sãs, capaz de produzir o fruto da santidade sacerdotal? Ou essa árvore é como a figueira do Evangelho, que dava apenas folhas, mas não frutos? De fato, Padre Leonardo, a nossa teologia nos ilumina a respeito daquilo que devemos crer, mas dificilmente pensamos o quanto ela é luminosa a respeito de como devemos agir em nosso ministério. Afinal de contas, reverendo Padre, Santo Tomás ensina o bem da graça de um só indivíduo é maior do que o bem da natureza de todo o universo. Em outras palavras, Santo Tomás ensina que uma única alma em estado de graça vale mais do que o universo inteiro. Ora, Jesus Cristo quer criar o estado de graça nas almas por meio do sacramento do batismo e recriá-lo por meio da confissão,
Assim como Ele quer aumentar o estado de graça, sobretudo por meio do sacramento da Eucaristia. E como nós somos os ministros desses sacramentos, isso significa que Deus opera um bem maior que a criação do mundo por nosso intermédio, pelo nosso ministério, a cada vez que batizamos, ouvimos confissão e distribuímos comunhão. Isso quer dizer, Padre Leonardo, que o coração do seu sacerdócio consiste na comunicação da graça nas almas, por meio dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Se o Senhor é sacerdote de Jesus Cristo, reverendo Padre, é para que possa consagrar, oferecer e distribuir o corpo e o sangue de nosso Senhor. Esse é o ato principal do seu sacerdócio. Em seguida, como ato secundário do seu sacerdócio, o Senhor deve preparar as almas para a digna recepção da Eucaristia, pelo santo batismo e pela confissão. Então esse é o coração do seu sacerdócio, antes de qualquer outro bem espiritual que o Senhor possa fazer. Essa teologia, Padre Leonardo, irá ajudá-lo, de fato, a santificar o seu sacerdócio. Irá ajudá-lo a ser fiel ao seu sacerdócio. Quando o Senhor for tentado, como todos nós já fomos, a dar mais valor aos seus talentos pessoais, ou então a outras tantas atividades apostólicas, que por elas mesmas não podem produzir a graça santificante nas almas. Em outras palavras, reverendo Padre, quanto mais o Senhor se afastar da zelosa administração da Eucaristia e da confissão, mais o Senhor se afastará do seu próprio sacerdócio, para ser outra coisa que não aquela que Jesus Cristo quer do Senhor e de nós todos. Isso pode parecer algo longínquo para um jovem sacerdote desejoso de dar o seu melhor no ministério sacerdotal. Porém, logo virá para o Senhor a tentação comum a nós todos de fugir do confessionário. Logo virá a tentação de chegar atrasado para o horário das confissões, porque o Senhor tem outras coisas mais importantes para fazer. Ou quem sabe a tentação comum a nós todos de chegar atrasado para a missa, omitindo a sua preparação pessoal e, quem sabe, até mesmo a sua ação de graças após a missa, por um pretexto qualquer. E assim, o Senhor pode se tornar apenas um funcionário na casa de Deus, que não vê mais nos sacramentos o coração do seu sacerdócio. O demônio é o maior interessado em roubar da sua alma a fidelidade aos sacramentos, lançando-lhe ilusões para que o Senhor se preocupe mais com tantas obras externas, deixando a obra da nossa redenção por último, deixando o confessionário por último, deixando a missa por último. Se o Senhor sucumbir nessas tentações, reverendo Padre, nesse caso, o Senhor pode ser até tomista na letra, mas não no espírito. O Senhor pode conhecer a teologia de Santo Tomás, mas o Senhor não a vive. Então não se esqueça, Padre Leonardo, o sacerdote realiza plenamente o seu ministério muito mais quando ele absolve um único penitente na penumbra do confessionário, do que quando ele fala para multidões que o escutam.
Ele realiza plenamente o seu ministério, muito mais na sua preparação particular para a Santa Missa do que na agitação dos seus deveres externos. Além disso, se uma única alma em estado de graça, nós já sabemos, vale mais do que o universo inteiro, então não se esqueça, reverendo padre, de que a graça progride quando a caridade é mais intensa. A graça progride quando a caridade é mais viva. E isso não se obtém apenas multiplicando as nossas obras de caridade. Porque muitas obras praticadas com frouxidão de espírito não fazem uma obra fervorosa. Então, de nada adianta multiplicar obras praticadas com frouxidão, porque frouxidão produz apenas frouxidão, tibieza produz apenas tibieza, negligência produz apenas negligência. O único modo de avançar na caridade é enraizando cada vez mais a caridade na alma, participando cada vez mais da caridade do próprio Deus, por meio de uma união mais viva e mais intensa. Isso significa, Padre Leonardo, que o menor ato de pura caridade vale mais do que todas as outras obras juntas. Vale mais do que um oceano de obras praticadas com frouxidão, com tibieza, com negligência. É por isso que São Pedro Julião Eymar diz: um só ato de amor que permanece na alma é mais glorioso para Jesus do que todo o apostolado do universo. Portanto, reverendo Padre, o Senhor só poderá atear o seu apostolado com o fogo da caridade, se o Senhor mesmo estiver abrasado com esse fogo. O Senhor só poderá conduzir as almas à perfeição da caridade, se o Senhor mesmo estiver na via que conduz a essa perfeição. É por isso que todas as vezes que o Senhor tiver a tentação, comum a todos nós, de tirar do seu tempo de oração para empregar esse tempo em outras atividades, o apostolado não ganha, as almas não ganham. O apostolado perde, as almas perdem, porque o Senhor não pode edificar o corpo místico de Cristo por meios próprios, e sim por meio da caridade. É a caridade que une mais intensamente as almas em nosso Senhor e que as une mais intensamente entre elas mesmas. É por isso que o autor daquele livrinho, Manete in Dilectione Mea, questiona o seu leitor jovem sacerdote com um questionamento constrangedor. Sacerdote, tu que elevas a vítima divina, a hóstia, entre as harmonias do órgão e o perfume do incenso, tu que perdoas e condenas pelo sacramento da confissão, olha aquelas boas mulheres que elevam silenciosa oração no fundo do santuário. Olha aquelas crianças que ainda não foram mordidas pelo pecado. Olha aqueles pecadores inveterados que consagraram ao meu serviço a sua vida moral restaurada no amor. Olha e responde: amas-me tu mais do que todos eles? Mais que cada um deles? Mais que todos juntos? De fato, Padre Leonardo, o Senhor será tomista apenas na letra e não no espírito, se a graça e a caridade não tiverem
primazia no seu sacerdócio. Se o Senhor der mais importância a qualquer outro bem do universo no lugar daqueles bens que a providência depositou nas suas mãos sacerdotais, então permaneça fiel ao seu confessionário, à preparação e à ação de graças após a missa. Além disso, permaneça fiel à oração mental e não faça do apostolado ou de suas obrigações externas um pretexto para deixar a obra da redenção em último lugar. Ou o Senhor une a sua teologia com a santidade de vida, ou mesmo o seu tomismo não poderá salvá-lo da tentação inevitável, comum a nós todos, do pastoralismo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.